Boa tarde, investidores. Meu nome é Wagner Caetano. Hoje é dia 3 de março de 2016, às 15 horas e 48 minutos, e começamos mais um programa na Mira do Trader. Com muito prazer aqui que a gente inicia mais uma sessão onde eu emito aqui as minhas opiniões, falo um pouco das minhas operações e a gente troca algumas ideias aí construtivas para que tenhamos maiores possibilidades de êxito aí na renda variável. Boa tarde a todos aí que estão mandando um alô. O pessoal está bastante eufórico aí com o movimento que a gente teve aí no curto prazo. Então, pessoal, como sempre, eu tenho um amigo nosso aí que é o Celso, que faz parte do meu grupo de traders aí. Boa tarde. E a gente vai começar analisando pelo gráfico do Ibovespa, como sempre. É sempre interessante, independente, eu conversava com uma pessoa do meu ciclo de relacionamentos aí do mercado, que principalmente após o movimento, ou também durante, se a gente consegue a oportunidade de pegar o movimento acontecendo, independente de qualquer coisa, é interessante entender o que aconteceu, Então, a gente olhando o gráfico do Ibov aqui, o que ocorreu aqui nesse gráfico, A gente teve um movimento de baixa iniciado em novembro. O mercado fez um pivô de baixa aqui, principalmente na virada do ano. E o mercado tocou a região de 37.050 pontos, aqui no mercado à vista. Então, aí o mercado fez um movimento ascendente, voltou a testar esse fundo, 37.112. E aqui nós tivemos um fundo duplo, que é um padrão forte, principalmente depois de uma queda. E o mercado começou a subir com um leve acréscimo de volume. Então a gente teve um fundo duplo. E esse fundo aqui já foi mais alto que o anterior. Então o mercado começou a fazer topos e fundos ascendentes, a ponto de cruzar a média de 5. A de 5 cruzou de 21 de baixo para cima, é um sinal comprador. Isso não ocorria há muitos meses já, que o mercado ficou de lado aqui no novembro, outubro. Então foi um cruzamento convicto com aumento de volume. E ele foi rompendo aqui topos anteriores. Rompeu esse topo, depois veio... Na semana retrasada, na sexta-feira, ainda havia... Praticamente todo o mercado falava em venda, ainda falava em queda. Ingenuamente, porque os sinais de compra eram claros. Médias cruzadas para cima, topos e fundos ascendentes. Uma LTB bem desenhada em azul. E mais essa cabeça de pivô como suporte, na verdade, é uma oportunidade de compra. E o mercado na semana passada teve uma das semanas mais fortes da história da renda variável aqui no Brasil. O que o mercado fez? Simplesmente ele atingiu uma região de resistências entre 48.745, 49.050, aqui 48.837. Quer dizer, ele veio nessa região de enrosco aqui. E o que ele está fazendo hoje? Depois de um movimento de alta muito forte, o mercado, pelo menos por enquanto, está desenhando um doji. Então, esse ponto funcionou como suporte. Eu até coloquei no meu relatório na Mira do Trader hoje, que esse daqui seria um primeiro suporte natural. O caminho mais provável é uma correção. Provavelmente não muito acentuada, mas uma correção sinuosa, mais lenta, mas uma correção para o mercado digerir, assimilar o movimento e para quem ficou de fora estudar uma nova entrada. Agora, é ponto para trabalhar na venda. Eu comentei no próprio relatório que é complicado, porque se tem mais a prisão de alguém, se tem algum avanço no impeachment, cassação, uma renúncia, o mercado abre subindo muito e quem está vendido acaba tendo problema. A minha ideia é esperar uma correção, depois de uma correção ver um sinal de força compradora, talvez até num gráfico de 60 minutos e entrar novamente. Tá ok? Então essa que é a leitura para o Ibovespa. Em relação ao mercado de dólar, a gente tem aqui na tela o mini dólar, que é o contrato WDOJ16. Quando o dólar perdeu essa linha vermelha aqui, que eu vou até apagar, após ter dado esse sinal de topo que foi muito forte aqui, isso daqui é um sinal chamado estrela da noite, quando o corpo desse candle aqui fica isolado em relação ao que vem antes e depois. Já era um sinal de forte queda, Então o dólar repicou. Ao perder aqui 3.905, nós tivemos um pivô de baixa.
E o dólar está caindo aí de uma forma surpreendendo alguns, mas para quem já vinha estudando a moeda há algum tempo não é nenhuma surpresa. O dólar costuma bater em objetivos, como ele fez aqui, ó. Tinha essa região de 3,686, 3,689, na sexta-feira ele bateu 3,681. Então tocou um suporte aqui e vamos ver, de repente, se isso daqui é um repique, se ele tem força para... Mas ele não tem mais aquele viés de alta que a gente tinha anteriormente, como esse tipo de ação aqui que eu já estou falando há algum tempo, ó. SUSB 5, por exemplo, né? Fibria, que são ações que estão atreladas fatalmente ao dólar, que eu trabalhei muito forte ano passado. Embraer. Pelo que me falaram, teve gente que conseguiu acertar o topo aqui na compra, né, pessoal? Galera aí acertou o topo, né, na Embraer. Conseguiu comprar bem aqui, tem que ser bom para comprar bem aqui no topo, né? Mas era venda, né? Isso daqui é topo triplo, ó. Dá uma aula aqui de análise técnica. Isso daqui, ó, você tem um topo, dois topos. Para quem não conhece o padrão, eu vou ensinar aqui. Três topos. Ó. Você tem três topos, é uma venda com convicção. Ainda mais num papel desse que tem facilidade para alugar. Qual que é o objetivo? O início da pernada de alta, foi onde ele veio aqui na região dos 22. Né? Foi mais ou menos o padrão que fez Fibria. Ok? Então, a Fibria fez um movimento parecido. Né? Topo, topo, topo. Geralmente o mercado vem no início da queda. Você vê que essa primeira porrada aqui. Porque independente do trade, pessoal, que a gente está fazendo, é sempre interessante aprender que tem que ter uma técnica por trás, né? Então tem que ter um motivo. Então o mercado vem sempre na base. É um movimento parecido com o que fez Embraer. As duas são atreladas ao dólar, inclusive. Então, esse que é o movimento aí do dólar, do índice e das ações atreladas ao dólar. Falando da Gerdau, é uma responsabilidade minha acompanhar a operação aqui com vocês, né? Apesar de ser uma opinião minha, uma operação minha, muita gente entrou. Então, a Gerdau, qual que é a leitura que a gente tem agora? Deixa eu ver, sexta, quinta, quarta, terça, segunda, né? Quando eu vim aqui na semana passada, foi no dia 29, ela estava numa região bastante delicada. Então, eu falava para vocês o seguinte, que eu ficaria tranquilo com a ação acima de 3,70. Na quarta-feira ela fechou acima de 3,70, no dia 2. E aí foi embora, né? Por que a Gerdau foi embora? Estímulos na China, né? Quer dizer, reduziu o compulsório. Hoje ela está subindo forte porque tem uma história lá que a China... O minério de ferro subiu quase 20% essa madrugada, porque a China vai voltar a estocar minério para siderúrgicas se reaquecerem. Quer dizer, isso significa que tem concorrência, mas também tem demanda. Agora, pessoal, vou confessar um negócio para vocês aqui, que apesar de estar feliz com o trade da Gerdau, o meu médio na Gerdau é 3,63. Esses 100 mil que eu comprei já estão em carteira. Eu gastei 363.500 reais para comprar, até 400 mil eu era pagão. Até um preço médio de R$4, consegui um preço melhor, num tempo menor. A ideia era comprar entre meados de janeiro e meados de abril, mas a posição foi finalizada semana passada. Meu preço médio 3,63. E tem duas coisas legais aqui. Primeiro, a 4,40, a Gerdau já traz o resultado de 2 anos na renda fixa. Então, para eu
A 4,40 na Gerdau, pelo meu preço médio, eu precisaria esperar até janeiro de 2018 para ganhar a mesma coisa na renda fixa. E aquele imóvel que foi vendido a 400 mil, eu achei na internet, no Zap Imóveis, uma unidade por 365 e uma unidade por 359, o mesmo imóvel, né? Então, para quem criticou a operação, tem que usar critérios mais técnicos para avaliar. E ela foi subindo. Foi subindo com volume, tem essa linha de tendência de baixa aqui em azul, que ela está rompendo hoje, na sexta-feira ela não conseguiu, né? E a minha ideia, pessoal, é permanecer no papel. Mas qual que é a ideia aí? Tem casos e casos. Quando eu passei para vocês esse trade aqui, ó, que a gente entrou a R$14 na Hipermarcas, o objetivo era 23,50, quando chegou aqui eu particularmente vendi. Algumas pessoas do meu grupo, conforme caiu, estava formando uma bandeira, compraram mais. E estão com papel até hoje a R$27, R$26. Então, aí vai muito do objetivo de cada um. Então, para quem, por exemplo, a ação está dando 40% de lucro, aproximadamente, 35%, na operação da Gerdau, se 35%, 40% para você tá bom, vai lá e vende. Ou, de repente, você vende parcial, vende 20%, 50%. Eu, particularmente, pretendo caminhar com a posição ainda um pouco mais, então eu vou manter, mas para você sair de uma operação em 1 mês e meio e você ter 35%, 40%, se o teu objetivo é esse, realiza. Eu vou manter ainda a operação mais um tempo. Meu objetivo é para médio prazo, então meu objetivo é vender nos 10, 10,61 aqui, talvez nos 11 aqui em cima, então eu vou manter. Né? Então eu vou manter a operação. Essa aqui que é a minha ideia. A posição já está montada. Esse daqui é um trade que falaram que era pouco inteligente. Realmente é, né? Porque se tivesse entrado em CSN, que eu falei para vocês que eu estava na dúvida na época. Qual que foi a minha leitura aqui da CSN naquela ocasião, que as duas estavam... Saiu realmente a operação no Visão Técnica nesse dia aqui, ó. Dia 29/1. A CSN tinha fechado a 3,55 e a Gerdau tinha fechado a 3,60. A Gerdau ainda estava acima da CSN. E o que eu comentei na época foi o seguinte, eu falei, galera, se eu tivesse grana, eu compraria as duas. Mas como eu tenho outros papéis na carteira, eu só tenho dinheiro para uma e eu escolhi Gerdau. Por quê? Porque ela tem uma exposição maior a Estados Unidos e Canadá e trabalha com aços longos, que é um mercado mais resiliente. Mas eu compraria também a CSN. Inclusive, teve gente que perguntou se era compra e eu disse que sim. Então, realmente, o trade da Gerdau foi ruim, viu? Porque ele está dando só 40% em 1 mês e meio e a CSN está dando 100 e... É difícil até fazer a conta aqui, né? Mas está dando 120%, né? Então, o nosso trade está dando só 40, CSN 120. Então, eu estou frustrado. Né? Porque se a gente tivesse entrado em CSN, o lucro teria sido bem melhor. Eu sei que teve gente que entrou nas duas e teve gente que entrou na CSN. Parabéns. O lucro na CSN foi melhor. E ela tem um alvo aqui, aparentemente, nos 9,40, alguma coisa assim no médio prazo, mesmo que ela volte um pouco. Exatamente, eu fui pelos fundamentos também, mas a CSN foi embora. Então, como eu comentei naquela época, o preço do aço estava num piso, minério num piso, a China dando sinais que poderia arrefecer o mercado de siderurgia, as ações muito abaixo do valor patrimonial, 0,3, 0,2, 0,4 do valor patrimonial. E tinha um detalhe também, pessoal, que era um short squeeze, muita gente vendida e já estava ficando com dificuldade para alugar o papel. Então essas ações, assim, elas tinham vários elementos que levavam a crer que elas iam subir com força. Ok? Pessoal, passando rápido aqui pelas ações que eu sempre analiso. Falando de Bradesco, é uma ação que subiu muito rapidamente, atingiu aqui uma região de objetivo, ó,
Ela tinha um objetivo de curto prazo 26,62. A gente pode traçar juntos aqui. Deixa eu deixar aqui no ponto certinho. Ela bateu, a tendência na minha visão para o médio prazo é de alta, mas assim como o mercado como um todo, eu imagino que ocorra uma correção. Até para fechar esse gap aqui, ou até um dos topos anteriores, alguma coisa nesse sentido aqui. Ok? A Fibra eu já comentei, pessoal, esse tipo de papel, Fibra, a Suzano, Embraer, era operação para o ano passado, nesse momento elas já estão fora do... No caso da... Olha que interessante, né? No caso de Itaú, fechou esse gap aqui, ó. Né? Se a gente for ver aqui, tem um gap aqui em Itaú. Acredito que tem um processo de correção para depois voltar a subir. Que é normal, né? Já está até caindo hoje. Ela fechou esse gapzinho aqui, ó. Aí talvez venha até esse topo anterior ou até fechar esse gap aqui no diário mesmo, para depois voltar a subir. Ok? Falando da Petrobras. Ela fez um movimento muito forte aqui, com aumento de volume, que é interessante, mas a mesma coisa, né? O papel vem numa região de congestão aqui de forte resistência, é normal ter uma correção, talvez também. Sempre quando tem essas correções, geralmente o alvo é ou no fechamento do gap ou até no topo anterior. Então, o mercado mais contraído nos próximos dias, a Vale, apesar de estar subindo muito, ela veio nesse alvo aqui, né, 17,73, que foi um fundo anterior, ou até essa região de topo aqui, né, na região de 12,93, hoje ela bateu 13,07, deixando um candle de reversão, que é uma shooting star. Também deve passar por uma correção de curto prazo e depois voltar a subir. Porque quando você tem uma alta com volume assim, geralmente o mercado corrige, mas a memória compradora permanece. E aí você acaba tendo um movimento interessante aí de alta. Pessoal, o caso da Croton eu vou comentar já vou chegar lá. No caso das ações que eu tenho aqui em carteira, Ambev, é caminhão subindo ladeira. Rompeu um padrão de pivô bem raro aqui, quando ela fica congestionada e depois rompe. É uma mistura de pivô com mastro-bandeira, tende a subir aí no médio prazo, é o caminhão subindo ladeira, são boas para dividendo. BB Seguridade eu comentava já desde o início do ano que ela faria uma segura simétrica com objetivo em R$29, ela cumpriu, deve corrigir também e voltar a subir. Esse gap aqui ajudou a atrair os preços, né? Mas é uma tendência de alta. Cielo rompeu esse pivô aqui que a gente comentou semana passada, que ocorreria na semana a 32,10, ela rompeu no dia 2, deixou esse canal de baixa para trás e agora ela já se inclina para cima. Ok? Itaúsa, uma das ações que eu tenho com peso em carteira, ela rompeu essa região aqui, bateu aqui no primeiro objetivo a R$8 e bateu aqui nos 8,50. Deve corrigir também e depois voltar a subir, né? Essas correções são naturais, aí são oportunidades de aumentar o lote de compra. Então a ideia é que o mercado vai passar por uma correção, depois ele volta a subir. Croton bateu no objetivo, ela foi atraída por esse gap aqui em amarelo, que eu já vou apagar, que não tem mais sentido. Bateu nos 11,45, qual que é a tendência? Ela corrige, volta aqui nos abaixo dos 11,45 para depois buscar 12,85. No caso da Croton, está desenhando uma figura que a gente conhece aqui como ombro, cabeça, ombro, invertido. Então tem um ombro aqui. Né, ela está formando essa figura maior aí, então tende ação com ótimos fundamentos. Eu tenho em carteira, pessoal, se o pessoal puder voltar a câmera aqui só para explicar para vocês, eu tenho uma carteira que tem 3 tipos de papel. Eu tenho ações, por exemplo, como Ambev, BB Seguridade e Cielo, que é ação para daqui 2, 3 anos, devem continuar subindo, eu vou fazendo médio, tal, ótimas pagadoras de dividendo, uma volatilidade histórica menor.
Eu tenho, por exemplo, ações que são mais bombásticas, como Gerdau, Itaúsa e Kroton, que eu tenho uma exposição maior e que eu acredito fortemente em movimentos mais rápidos e voláteis. E tem umas tranqueiras aí na carteira que eu carrego também, de operações que não deram certo nem deram errado, mas eu tenho em carteira ainda porque eu não achei um papel nesse momento melhor para trocar. Eu tenho papéis tipo Pão de Açúcar, que eu acredito numa alta boa aí para médio prazo, tenho Qualicorp e tenho VEG. Então acho que é uma carteira equilibrada, isso que é interessante. Né? Dependendo das variáveis, você vai fazendo algumas coisas aí. E voltando aos gráficos aqui, falando da própria Pão de Açúcar, é aquele caminhão subindo ladeira também, acima de 44,41, tem pivô de alta com objetivo 55,90, R$ 56. É uma ação que ainda está longe do meu médio, o meu médio está nos 49, mas em pouco tempo a gente vai estar no lucro na ação. Qualicorp, que é uma outra da minha carteira também, que eu comecei a comprar aqui, tem um gap aberto aqui nos R$17, o meu médio está em torno dos 15 e alguma coisa, está fora do médio, mas ela tem um ombro cabeça ombro invertido também. Para quem gosta do setor, é uma oportunidade relativamente interessante. Ok? Tem a Sabesp, que a gente acompanha juntos aí, que é outro caminhãozinho subindo ladeira. Não tem nenhum sinal de reversão, ela vai corrigindo e vai alcançando patamares melhores. Tem a VEG aí também, que se romper essa LTB em azul aqui pode disparar, mas é uma ação que a gente chegou a pegar aqui nos 14, ela sobe e desce e está sempre no nosso preço. Ok? Falando um pouco aí de algumas ações que o pessoal pediu, falando de Goal, que é a metalúrgica da Gerdau. Eu prefiro a própria Gerdau, mas evidentemente você tem sinal de uma força compradora no papel. A Usiminas que pediram também, é a mesma coisa. Eu prefiro, por exemplo, a Gerdau do que a própria Usiminas, né? Ela tem uma alavancagem muito grande, altamente endividada, então não gosto do papel com essas características. Falando do setor elétrico um pouco, né? A Light, né, tá entre romper essa região aqui dos 9,56, 9,59 e fazer um pivô ou um topo duplo, não é um dos meus setores prediletos, mas a Light ainda reserva bons fundamentos, assim como o CEMIG, né? Mas você vê que é um setor que ele não é tão convicto, ele sobe no embalo, mas quando entra a força compradora, ele cai. Não tem nenhuma elétrica na minha carteira, não é um setor que me empolga já há um bom tempo, né? A gente vê a Eletropaulo aqui também, então nenhuma... Desse setor que vocês estão falando de vestuário, tem, por exemplo, a Guararapes, que é uma ação também que não é das minhas prediletas por causa da alavancagem, relação preço-lucro, então eu prefiro as ações da Hering, mas também não é um setor que me agrada, né? Do setor elétrico, uma que estava interessante era a CESP, mas também fazendo sinal de topo, talvez corrija aí e volte a ficar interessante, mas não é o meu setor predileto. Ela veio fechar esse gap aqui, olha que interessante, né? Não, aqui a gente acabou abrindo Itaú Unibanco, eu confundi aqui os papéis. Vamos abrir da CESP aqui, né? Tá indo aí pouco a pouco, talvez seja um dos papéis mais interessantes, mas eu não gosto do setor. A operação de Sabesp, pessoal, como eu expliquei já na semana passada, eu particularmente não tô. A Sabesp ela começou a subir e eu vendi a minha posição mais ou menos aqui na região dos 21 e alguma coisa, R$20, mas algumas pessoas no meu grupo ainda estão. Mas eu particularmente já não tô há algum tempo, né? Falar da Ecor, o pessoal pediu. Abrir outro papel aqui. Ecor 3. Mais um setor, por exemplo, que já me empolgou mais, mas claramente tem uma tendência de alta aqui, né? Mas já estive mais empolgado com uma ação como a Ecor. E de São Martinho, que perguntaram, é um setor que está muito forte, né? Você vê que a São Martinho, a Cosan, que a gente até comentou semana passada, um setor forte, tem uma boa demanda, a Cosan também, mas não faz parte aí da minha carteira. E a Cosan, Cesan,
né? Tá caminhando aí. Demanda, tem déficit de açúcar no grupo aí, tudo. Na demanda mundial, então a ação acaba subindo mesmo. Pessoal, eu vou passar aqui o meu contato. O negócio do grupo, vários e-mails eu não respondi ainda, porque eu tô tentando filtrar para a gente conseguir fazer um grupo legal a partir do início de abril. Eu estou finalizando algumas coisas no meu grupo atual, algumas pessoas que bateram objetivos e devem sair, aquela coisa toda. Então o meu contato é contato@toptraders.com.br. Você me escreve e fala, tenho interesse em participar do grupo, quero saber os detalhes. E aos poucos eu estou respondendo os e-mails. Tá ok? Em relação ao Ibovespa, ao índice futuro, o que dá para a gente fazer aqui? Né? O que dá para a gente fazer? Vamos pegar o gráfico do Ibovespa. A gente pode entender, de repente, que essa região aqui, de 41.210, foi um último fundo. A gente pode interpretar dessa forma. E que essa máxima de sexta-feira pode ter sido aí um topo. Então, como eu realmente sou detalhista, a gente vai ajeitar aqui certinho, 50.023 e aqui 41.210. Então, 41.210, para ficar bem certinho, 50.023. Isso daqui são as retrações de Fibonacci. Então, vê só, né? A média móvel tá aqui nessa região dos 46.650. De 5, né? A primeira retração de Fibonacci também está aqui, tem essa região de suportes. Talvez uma correção até aqui seja interessante, mas será que o mercado vem até aqui? Talvez não. Talvez ele venha aqui até os 47, mas enfim, a gente traça o Fibonacci, tem essa própria LTB, né? Que pode funcionar como suporte, não sei, pessoal. Eu tô com a minha carteira montada, mas os mini contratos eu tô líquido. Então eu acho que vai ter uma correção, a gente não sabe até onde, o mercado pode ficar de lado um tempo. Eu tracei aqui no mini índice também, né? Tem esse gap aberto. Esses gaps aqui foram fechados. E o alvo desse movimento era 50.570. Eu tive a felicidade de vender a 50.690. Eu realmente acertei a máxima aí, mas não é algo que acontece todo dia. Foi um momento, ia abrir o leilão, alguns do meu grupo conseguiram sair na máxima, alguns demoraram para colocar a ordem, pegaram alguns pontos abaixo, enfim. Mas é uma boleta que fica para a história, tá até na matéria que foi feita pela Paula Barra. E realmente eu acertei a máxima. O pessoal que quiser ver a boleta tá lá na matéria. Mas o mais importante não é o lucro em si, mas o aprendizado. O setup que eu usei foram esses 3 gaps abertos, que funcionariam como ímãs para atrair os preços, né? Esses gaps não ficam abertos no índice futuro. Um outro setup que eu usei foi essa linha que eu vou reforçar aqui, ó. Eu vou reforçar essa linha aqui que está em fúcsia, que o mercado a respeitava quando ele descia, respeitou em 2015 aqui, depois em 2015 de novo e tinha batido aqui no início de 2016. Então essa boleta rosa aqui, né? Essa linha aqui rosa, né? Foi uma outra variável que me fez entrar na compra. O fundo duplo, nos 37.815 aqui, foi fazendo topos e fundos ascendentes, depois cruzou as médias, foi rompendo topos anteriores. E é interessante também, eu acompanho a posição dos investidores estrangeiros no mini índice. E mesmo em períodos de correção, eles aumentavam a posição comprada. Então, estrangeiro comprando com consistência mini contrato ou contrato cheio, geralmente o mercado vai na direção que eles estão operando mesmo. Então foram vários setups. Essa linha rosa que você viu como base, que é praticamente uma cunha, que não é exatamente um canal, porque elas não são paralelas, mas é uma cunha. Aí o fundo duplo, aí era um W aqui, né? Esse W tinha como alvo, isso daqui é uma letra W, né?
Então esse daqui era o eixo do W, então o alvo era 50,570, bateu no alvo. Então foi subindo, rompendo os setups, os gaps ajudavam, funcionavam atraindo os preços e foi isso aí. Na verdade não tem nenhuma técnica infalível na bolsa, né? O que tem é um conjunto de técnicas que você vai trabalhando, alguns fundamentos que já estavam embutidos no preço, sendo eles ruins. Então se tivesse alguma surpresa, seria uma surpresa boa e tal. Depois rompeu essa LTB, que era uma linha de tendência de baixa, que vinha desde o topo de maio do Sell in May and Go Away, foi rompido, deu força ao movimento, ó. Percebe que quando rompeu aqui essa linha de tendência de baixa, começou a aumentar o volume, né? Então aumentou num dia, no outro, o volume rompeu a média móvel exponencial de 21 períodos, que é mais um setup também de compra, né? O rompimento da média do volume. Eu coloco uma média de 21 dentro do volume, e aí é legal. Então percebam, pessoal, que independente de qualquer coisa, não tem exatamente uma técnica infalível, né? Não tem uma técnica infalível. O que tem é um conjunto de... A gente pode voltar a câmera aqui para a gente encerrar. Na verdade, não tem uma técnica infalível, um setup infalível. Você vai mesclando um conjunto de estratégias e vai fazendo a operação vencedora. Então, tem que usar um pouco do fluxo cambial, a posição dos estrangeiros, se uma ação está mais ou menos alugada, os fundamentos, o que está influenciando no Brasil no momento. Estados Unidos e Europa influenciam, mas é principalmente a China. Então, os caras baixaram o compulsório, sinalizaram mais estímulos. Aí os metais começam a andar junto com o petróleo, aí anda as ações de commodities aqui. Então você tem que estar ligado em diversas variáveis. O trader, ele não usa só o gráfico, só o fundamento. O trader que usa só o gráfico ou o fundamento, qual que é o problema dele? No momento que dá certo, ele fica arrogante, porque ele acha que ele descobriu a fórmula mágica, aí ataca os colegas, ele fica muito autoconfiante, alavanca mais do que deveria, estraga o trader quando ele ganha achando que um setup é mágico. E quando ele perde, ele fica inseguro de entrar depois. Quando você utiliza algumas técnicas como misturar fundamentos com gráfico, com fluxo, acompanhar minério, dólar, como é que o dólar influencia em tal papel, como é que o minério influencia na Vale, nas siderúrgicas, o que está acontecendo no setor siderúrgico no Brasil, o que está acontecendo no setor bancário, você acaba tendo, melhores possibilidades de ganho, e aí você diminui seus riscos e principalmente diminui o estresse, vai ficando mais autoconfiante e tal, e vai operando bem. Então o bom trader, ele tem uma leitura geral do mercado. É assim que operam os traders de bancos, de grandes corretoras ou os traders individuais que operam de forma profissional. Não tem uma técnica infalível especificamente. É uma mescla de tudo, fundamento, gráfico, fluxo, commodities, China principalmente, que impacta o Brasil, eu falo desde do ano passado. Né? Então, eu acho que essa que é a ideia, pessoal, é pensar na bolsa como investimento, não como especulação, que aí dá para ir longe aí no médio prazo, né? Então, eu acho que esse que é o recado de hoje. Essa semana a gente tem que ficar atento aí, porque tem muita coisa para acontecer no cenário político, no cenário externo também, e atento aí a boas oportunidades. Ok? Então, eu acho que no caso da Gerdau, pessoal, muita gente eu sei que já saiu, mas é igual a hipermarcas, nem todo mundo pegou o movimento todo, né? Então o da Gerdau, que foi uma operação tão criticada, a gente está vendo aí, nada é melhor que o mercado é o senhor de tudo, né? Então, como diz ainda o Warren Buffett, a bolsa simplesmente ela é uma transferência de dinheiro daqueles mais impacientes para os que são pacientes, no caso. Então a paciência muitas vezes ela é importante para que você tenha aí uma trajetória vencedora na bolsa. E quando você está convicto do movimento, como eu estava de Gerdau, como dizia Jesse Livermore, você tem que aproveitar, que é o meu grande mestre, você tem realmente que aproveitar o movimento e apostar uma boa parte das suas fichas, não todas, mas tem que entrar, porque aí é onde você faz realmente o dinheiro. Então, como eu disse anteriormente, o imóvel vendido eu já vi sendo oferecido a 359, 365, foi vendido agora em janeiro,
E a 4,40 a Gerdau pagou 2 anos de renda fixa, né? Então, acima de 4,40 a gente está batendo a renda fixa em 1 mês e meio. Então, essa é a ideia. Tem muito mais oportunidades ainda e na segunda-feira que vem estaremos juntos aí, pessoal. Então, que vocês tenham um grande sucesso aí na renda variável, seja na renda variável ou na fixa, mas que estudem bastante e tomem as decisões sempre pelas suas convicções, né? Então, independente das opiniões que vocês ouçam aí, somos nós que decidimos o nosso futuro financeiro. Meu muito obrigado, um grande abraço e sucesso. Até segunda.